Um dos alimentos mais presentes no cotidiano das pessoas, e quase tão antigo quanto a própria sociedade, tinha como características mais comuns, há alguns séculos atrás, o fato de serem feitos, na maioria das vezes, com quase 100 quilos e medindo 2 metros de altura. Por serem assim tão extravagantes e confeccionados com ingredientes caros, esse alimento era mais comum de ser visto apenas entre a alta sociedade. O mais curioso é que as pessoas não o comiam, elas o ofereciam aos deuses ou eram amassados e arremessados na direção dos noivos em suas cerimônias de casamento, para desejar-lhes sorte, prosperidade e fertilidade. Esse é o Acampando em Casa e hoje vamos falar de bolo. A título de curiosidade, a receita que se tem registro que mais se aproxima do bolo de hoje é uma receita de bolo de amêndoas, praticada na Itália em meados do século XV. Isso porque acredita-se que os bolos já existiam desde o Antigo Egito. Alguns painéis pertencentes a essa época mostram figuras que foram entendidas mais tarde como sendo pães e biscoitos adocicados, com xarope de frutas e recheados com tâmaras e uvas passas. Depois os gregos e os romanos aperfeiçoaram a receita, sendo que também os decoravam, colocando velas acesas, simbolizando a lua cheia, símbolo de Ártemis, considerado por eles a deusa da fertilidade. Mas essa história fica para outro dia, porque hoje é dia de... Receitas fáceis e rápidas para suas horas de fome e desespero sem saber o que vai comer. Para a primeira receita de hoje, você precisará de uma laranja, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo, 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Em um liquidificador, bata por aproximadamente 5 minutos os 3 ovos, a xícara de óleo, as 2 xícaras de açúcar e a laranja com a casca. Na hora de adicionar a laranja, recomenda-se tirar os caroços e a parte central do gomo, que consiste em fiapos brancos. Esses elementos podem deixar seu bolo amargo. Após bater todos esses ingredientes, junte-os à farinha e o fermento em uma tigela, mexendo bem devagar, só o suficiente para torná-la uma massa homogênea. Se você misturar com rapidez, sua massa não irá crescer, ficando dura e meio borrachuda. Depois de tudo misturado, leve ao forno por aproximadamente 30 minutos, deixando em 180 graus. Após esse tempo, espete o bolo com uma faca e veja se ela sai seca. Se estiver úmida, deixe mais 5 minutos. Vá espetando em intervalos de 5 minutos para não esquecer o bolo no forno e acabar queimando. Uma boa recomendação é que antes de começar a preparar o bolo você deixe a forma untada com um pouco de manteiga e farinha e deixe o forno aquecendo em 180 graus para que ele já esteja na temperatura certa para quando você colocar o bolo. Vamos à segunda receita. Você perceberá que essa receita é muito semelhante à primeira, mas com algumas particularidades. Você precisará de 1 limão, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo, 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Em uma tigela, coloque os 3 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar e o suco de 1 ou 2 limões se forem pequenos. Bata tudo à mão mesmo, por cerca de 10 minutos, com a ajuda de um fouet. Se não tiver um, pode bater com uma colher grande de madeira ou espátula. Procure deixar a mistura homogênea. Após isso, seguindo as mesmas recomendações da receita anterior, misture tudo com a farinha e o fermento vagarosamente, adicionando umas raspas da casca do limão para dar mais sabor. Quando raspar a casca, procure não raspar muito para não chegar à parte branca da casca e deixar o bolo amargo. Para mais receitas fáceis e rápidas como essas, acesse o link abaixo na descrição do vídeo. Bom apetite!